Gente, para e pensa. O que está rolando com o Bolsonaro é só a ponta do iceberg. Leonardo Sakamoto denuncia que o Brasil ainda vive num país de dois pesos e duas medidas. Quando é político rico e influente, tem justiça humanitária na hora. Mas o preso pobre, doente, largado em cela superlotada, esquece. Esse vídeo vai te mostrar como o sistema privilegia quem tem sobrenome e poder e joga o resto da população no abandono. Não a morte exatamente, mas qualquer piora no quadro de Bolsonaro pode mexer com as eleições desse ano, né? Não tenha dúvida nenhuma, e inclusive o próprio bolsonarismo joga com isso, né? Não tenha dúvida nenhuma que joga, vai jogar, e eles jogam numa tentativa de uma saída ganha-ganha, porque se alguma coisa acontece com ele, eles vão jogar em cima, e se não acontecer com ele, eles vão continuar explorando a situação de saúde. De uma maneira geral, primeiro, antes de mais nada, é claro, todo mundo quer o ex-presidente Jair Bolsonaro bem, até porque não se faz justiça em cima de tripudiar a saúde dos outros. Então, nisso, todo mundo aqui tem o mesmo posicionamento, desejamos melhora para o presidente, até porque ele tem 27 anos de cadeia para cumprir. Dito isso, né, eu acho que tem dois pontos, rapidamente, só para completar o que a Dana já bem colocou. Primeiro, esta é uma excelente oportunidade para o STF, o CNJ e a Justiça Brasileira fazerem o quê? Promoverem um mutirão. Porque se Jair Messias Bolsonaro conseguir, por questões de saúde, né, e aí eu não estou entrando no mérito, estou entrando no fato, se ele conseguir a prisão domiciliar por questões de saúde, os outros presos pobres no Brasil precisam conseguir também. Caso contrário, não é um direito por questões humanitárias, mas é simplesmente uma efetivação de mais um privilégio. Então, o mínimo, se o STF concede prisão domiciliar ao presidente Jair Messias Bolsonaro, tem que se fazer uma coisa que as organizações da sociedade civil que atuam nesse campo estão demandando há muito tempo, que é um grande mutirão nacional para pegar todo mundo que está numa situação semelhante, né, situação de saúde, com tuberculose, sabe, com situações de câncer, com muita coisa, e tá lá em celas superlotadas, e não numa cela de 65 metros quadrados, como o presidente está na Papudinha, e essa pessoa ir para casa também. Pegar as pessoas que não representam risco à vida, ou seja, estamos tirando estupradores, estamos tirando assassinos, mas estamos pegando o resto desses presos, né, que não representam risco à sociedade, e que eles sejam removidos para prisão domiciliar por caráter humanitário. Se acontecer isso para Bolsonaro, mas não acontecer para o resto do universo dos presos, então é simplesmente mais um privilégio. O Brasil vai mostrar novamente que tem, sim, criminosos de estimação. Segundo, e acho que é importante que se colocar que essa decisão, ela tem que acontecer em meio também a uma situação, há uma situação de saúde do presidente Bolsonaro que demanda esse tipo de resguardo. Agora, se o comitê eleitoral de Flávio Bolsonaro se mudar da Papudinha para o condomínio do presidente Bolsonaro, então ele volta para Papudinha. Acho que esse é o ponto, porque se você mudar a Papudinha virou comitê eleitoral, tem fila de beijamão lá pro presidente Bolsonaro. Então o que acontece? Se isso virar, só que a Papudinha tem uma série de regras, inclusive para internet, para telefone, um monte de coisa. Se você migra isso pro condomínio em que as regras são mais frouxas, você transforma na prática isso num processo eleitoral, coloca aquela casa em que está um ex-presidente, um condenado por questões criminais, em uma sede do sistema da campanha eleitoral do filho. E isso não é admissível. Né? Então, se isso acontecer, vai ser a prova de que o presidente Bolsonaro está bem o suficiente para voltar a cumprir o resto do seu regime de forma fechada. Então, tem uma razão da justiça desconfiar de que uma prisão domiciliar pode levar o Bolsonaro ao quê? A fuga. Novamente, a fuga. Né? Então, tem essa preocupação. A outra coisa é o que farão as pessoas que estão com ele e moram com ele. É por isso que no comentário anterior eu falei o quê? Que há um risco real de que a casa de Bolsonaro no condomínio, né, de alta classe lá em Brasília seja transformado em comitê eleitoral de Flávio Bolsonaro. E aí esse é o ponto, que é um receio grande do próprio STF, de ao mover Bolsonaro para domiciliar, isso vai servir para quê? Para um real tratamento das necessidades médicas do Bolsonaro, que é o caso do general Augusto Heleno, que está com Alzheimer. E aí o STF acertou, tá direitinho. Alguém com Alzheimer não pode ficar preso naquela situação. Por quê? Porque vai acordar um dia e não vai saber quem é o que está fazendo ali. Então, é uma questão humanitária. Isso vale para preso pobre, preso rico. Tem que ir para casa, né? O que acontece com o Bolsonaro é diferente. O Bolsonaro realmente precisa de um acompanhamento. Ninguém aqui está negando, ninguém está dizendo que ele inventa essa situação.
Não é isso. Mas o que acontece? Por outro lado, há uma decorrência disso que na hora que mover para casa, ele está indo para um lugar em que vai ser transformado sim em comitê eleitoral. Ele volta a entrar e volta a ser de novo um ator mais ativo na eleição de 2026. Ele vai aconselhar o filho, ele vai ajudar, vai articular, ele pode não acessar comunicação telemática, comunicação de internet por ele mesmo, mas ele vai ter outras pessoas que vão acessar. Vai se colocar o quê? Um bloqueador de celular no condomínio? Vai se colocar o quê? Vai impedir que ele receba visita totalmente? Com certeza, caso haja essa prisão domiciliar, Moraes vai estabelecer algumas cautelares, não tenha dúvida nenhuma. Mas tem algumas cautelares que não podem ser estabelecidas porque, olha só, os direitos fundamentais incluem direito a não isolamento do preso. E isso vai... Ah, sim, direitos humanos, aquilo que você chuta pra cacete, gente, né? Ele garante que qualquer preso, seja pobre, seja rico, não seja isolado. E aí Bolsonaro não vai ser isolado. Só que uma coisa é não isolamento, a outra é peregrinação pra ficar tirando foto com ele pra usar como santinho nas eleições. Então, é uma decisão complicada, é uma decisão complexa, não é o mesmo caso do general Heleno, né? E isso, é claro, vai ter um custo independentemente da decisão que seja tomada. Sabe o que é revoltante nessa história toda? Leonardo Sakamoto não tá nem aí pra hipocrisia. Se o Bolsonaro conseguir prisão domiciliar, é um tapa na cara de milhões de presos pobres que sofrem todo dia em condições desumanas. Aqui não é debate sobre saúde ou humanidade, é sobre privilégio escancarado. Enquanto o Bolsonaro pode ir para casa com conforto, ar-condicionado, internet e visitas, a galera que não tem sobrenome famoso, que está com tuberculose, HIV ou câncer em celas apinhadas, continua sendo tratada como lixo. Isso não é justiça humanitária, é um crime institucionalizado. Leonardo Sakamoto chama atenção para isso. Ou o STF faz um mutirão para todos os presos em situação de risco de saúde, ou a gente está reforçando mais um criminoso de estimação no Brasil. E ainda tem o absurdo político. A casa de Bolsonaro pode virar um comitê eleitoral informal, influenciando a eleição de 2026, enquanto ele continua preso só no papel. A justiça protege a saúde dele, mas ignora a saúde do pobre que está pagando pelo mesmo crime? Isso é uma vergonha. É inaceitável. No fim, é simples. Direito é direito para todo mundo. Ou não é direito, é privilégio. E o Brasil está cheio desses privilégios de elite, disfarçados de humanidade. Leonardo Sakamoto deixa claro, se a gente não se revoltar com isso, a desigualdade vai continuar sendo sancionada pela própria justiça.